Salve galera, eu sou o Advogado de Bermuda e hoje nós vamos falar sobre ditadura. Mas não é a ditadura que o presidente adora exaltar, é a ditadura do capital, do desconto indevido no salário do trabalhador. Antes de começar a falar do tema de hoje, nós estamos gravando esse vídeo em 11 de agosto de 2021 e 11 de agosto é dia do advogado, então uma salva de palmas para todos os advogados do Brasil. Você sabe por que 11 de agosto é o dia do advogado? Porque em 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I instituiu os dois primeiros cursos de direito no Brasil, que foram na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e na Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Então, por isso que essa data ficou sendo o dia do advogado. Eu tenho, para mim, como o primeiro jurista notório do Brasil, Luiz Gama. Não sou da linha que exalta o Rui Barbosa, muito pelo contrário. Então, eu entendo que o Luiz Gama foi o primeiro jurista notável que teve no Brasil. E para vocês saberem um pouquinho de história, porque história é muito importante a gente conhecer para poder entender o presente, né? E também para não repetir algumas cagadas. Você sabia que o Luiz Gama não era advogado? Ele atuou como advogado para libertar os escravos. Entretanto, ele só frequentou o curso de direito como ouvinte, ele não era aluno. Então ele atuava como advogado, podia, até por volta de 1960, podia atuar como advogado sem ser bacharel em direito. A OAB, só em 2015, ela foi conceder o título de advogado para o Luiz Gama. Mas é isso, vamos agora entrar no tema de hoje. Esse tema acontece muito, infelizmente ele acontece muito de maneira indevida, que são os descontos no salário do trabalhador. Quando que pode ter desconto no salário do trabalhador? Quando que a empresa pode descontar alguma coisa? São três as hipóteses. Primeira delas, quando é previsto em lei. Segunda delas, quando tem alguma previsão disso na convenção coletiva da categoria. Terceira hipótese, quando tem algum adiantamento. Isso acontece muito. Por exemplo, dia 15 a empresa paga parte do salário e aí no dia 30 ela paga o restante. Aí, obviamente, tem um desconto do que ela já adiantou. Acontece que não é incomum a gente ver a empresa descontar, por exemplo, multa de trânsito, quando o empregado ele trabalha com o carro da empresa, toma uma multa, a empresa vai lá e desconta. Dano em aparelho celular, por exemplo, isso também é muito comum. A empresa simplesmente vai lá e desconta. Acontece que isso não pode, a lei não permite. A lei só permite os descontos no salário dessa maneira, nessas hipóteses que eu falei. Então não pode descontar simplesmente porque ela acha que teve um dano causado pelo trabalhador. E recentemente, na semana passada ou retrasada, não me lembro, o meu pai me mandou uma sentença muito bacana sobre isso e eu vou até deixar o nome do juiz aqui que redigiu essa sentença e ele fala da ditadura do capitalismo. Ou seja, o dinheiro prevalece sobre qualquer coisa e independente se a pessoa vai sofrer ou não vai sofrer, vai ser lesada ou não vai ser lesada. A empresa simplesmente acha que o trabalhador causou algum dano, vai lá e desconta. E ele dá o exemplo do contrário. Então, se o trabalhador entender e achar que a empresa deixou de pagar alguma coisa para ele, ele pode ir lá pegar a carteira do sócio e ficar com o dinheiro. Não pode. Então, o que vale para um também tem que valer para o outro. A empresa não pode descontar nada do trabalhador simplesmente porque ela imagina que ele causou algum dano. Mas vamos supor que ele de fato tenha causado esse dano e a empresa tenha prova disso. Ela pode descontar? Não. Se foi de maneira culposa, ou seja, sem a intenção, ela só pode descontar se houver a anuência do trabalhador no contrato de trabalho. Então lá tem que estar escrito que se ele causar algum dano de maneira culposa, a empresa pode descontar. Ou então a empresa tem que provar o dolo. O que é o dolo? É a vontade, a intenção de causar um dano para a empresa. Nesse caso que eu mencionei da sentença, e eu vou deixar a sentença lá no Instagram, eu vou publicar lá para vocês lerem pelo menos essa parte na íntegra. O juiz diz que não tem nenhuma prova de que o trabalhador realmente danificou o celular, é um aparelho celular. A empresa descontou R$30 por entender que ele trouxe algum dano nesse celular, mas não tem prova, não tem nada.
Então, ou a empresa comprova o dolo, e aí, obviamente, pode descontar, mas também não é assim, vai lá, desconta e acabou. Não, o ideal é procurar o judiciário. Ou então, se tiver essa anuência do trabalhador, no caso dele causar algum dano que ele tenha culpa, aí a empresa faz o desconto. Porém, é uma coisa muito complicada, porque é o risco da empresa, é um risco do negócio. Você oferece a ferramenta para o trabalhador e as coisas acabam se danificando. Um celular, por exemplo, é muito fácil de você danificar. Qual que é o dano? Pô, arranhou a tela, quebrou a tela. Não tem como. Isso acaba acontecendo. Não é nem por culpa, nem por dolo do trabalhador. É porque é uma coisa que acontece naturalmente. O celular de todo mundo que está vendo esse vídeo tem um risquinho, tem um lascadinho, porque é uma coisa natural, acontece. E não dá para a empresa simplesmente ir lá e descontar dinheiro do trabalhador por causa disso. Tá bom? Então, preste atenção, se você é trabalhador, trabalha registrado, atenção a esse tipo de desconto indevido. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, segue a gente também lá no Instagram, o @é esse aqui. Tá bom? Um abraço e até mais.